Campinas, os desafios da metrópole está de volta, hoje trazendo o tema da reciclagem dos equipamentos eletroeletrônicos. Para discutir esse assunto hoje, trouxemos aqui alguns especialistas para discutir esse assunto. À minha extrema direita, o empresário Carlos Alberto de Albuquerque Prado, da empresa Renove Recicle. À minha esquerda, a professora Ana Cláudia Seixas, da Engenharia Ambiental da PUC, e à minha direita a empresária Flávia, da empresa Ativo Digital, que juntos aqui discutem encaminhamentos do gerenciamento desse lixo eletrônico. Perguntava aqui no momento anterior a professora Ana Cláudia sobre a situação dos aterros sanitários de lixo domiciliar no recebimento de eletroeletrônicos. Isso ainda acontece muito, professor? Acontece, e isso daí é muito prejudicial para o aterro, porque todos sabem que quando você tem a decomposição do material, você tem o chorume. E junto com o chorume, ele carrega todos esses metais pesados para... O chorume, só para o nosso assistente entender, o chorume é um líquido preto, um líquido escuro, proveniente da decomposição do lixo orgânico, e é um veículo que leva com ele os metais pesados, os químicos todos que estão lá no aterro. E leva para onde, professora? Então, aí, se é um aterro sanitário, você tem esse chorume que vai ser separado, porque ele vai ser drenado no aterro sanitário, ele vai ser drenado, vai ser armazenado e vai ser tratado. Só que para você tratar o chorume de decomposição de material orgânico, é um tratamento mais simples. Agora, quando você tem essa decomposição junto com os metais pesados, você tem que fazer um processo, no caso um processo físico-químico daí, para você fazer a retirada desses metais pesados, para depois você fazer o tratamento desse chorume. Isso então, quer dizer, um custo mais alto e o tratamento um perigo maior, e o tratamento também fica muito mais elevado, né? Muito mais complicado e mais demorado também. Então, e a disposição desses materiais ainda acontece com muita frequência. Não só dos materiais eletroeletrônicos, mas também algumas pilhas, bateria de celular, né? Então, tudo isso daí ainda acaba indo no aterro sanitário, infelizmente. E isso acaba, então, criando um impacto ambiental significativo, né? E sério na... Carlos, você falava também no... A preocupação hoje mundial em termos de aterros, o mundo não comporta mais aterros. Então, o caminho para isso é que os aterros sejam limpos, ou seja, que somente o material inerte vá para o aterro. Então, como a professora está falando, a questão do chorume hoje, contaminação de lençóis freáticos e dos rios, é terrível isso. Então, a gente tem que ter uma conscientização de como tratá-los. Isso, inclusive, é uma das tecnologias que nós estamos trazendo para o Brasil, uma tecnologia canadense, da WTE Brasil, Waste to Energy. E a nossa tecnologia hoje, ela não permite esse contato com o solo, onde gera o chorume, e também não permite a emissão do metano, que o metano é formado pela decomposição do lixo. E o nosso processo é hermético, um processo fechado dentro de cilindros, e que ele trabalha com o hidrogênio e o CO2. Não existe oxigênio dentro, então não é também um processo de queima. Então, essas novas tecnologias que estão chegando ao Brasil são importantíssimas para que a gente não continue contaminando o planeta e tenhamos um futuro melhor. Né? Ou seja, aterro sanitário é um local para levar lixo tratado. Lixo inerte, exatamente. Lixo que não vai provocar nenhum tipo de contaminação. Nada. Hoje a tecnologia que nós buscamos, a tecnologia canadense, o Canadá está muito avançado em termos de tecnologia do lixo, dos resíduos sólidos. Tanto é que todos os protocolos e leis que são seguidas, inclusive em São Paulo, de emissões de gases de efeito estufa, são controlados pelo Canadá. São Paulo está seguindo o exemplo do Canadá. Nessa tecnologia, hoje o que é jogado no aterro sanitário é 15% do lixo.
E esse 15 a 20% do lixo, que é o lixo totalmente inerte, ou seja, ele não contamina. Então, uma pessoa que queira hoje, um proprietário de aterro, que esteja consciente, ele vai aumentar a vida útil do aterro dele em 5, 6 vezes e manter um aterro limpo. Amanhã ele quer construir um prédio, quer construir uma indústria, ou o que ele queira fazer no terreno, ele pode fazer, porque ele é um não aterro vai ter que extremamente... esperar, por exemplo, como são os nossos casos aqui, Nada. 50, Nada. 70 Nada. anos Exatamente. para que se estabilize a decomposição e Exato. possa o terreno ter Claro, algum claro. uso, alguma, Exato. alguma forma de utilização dessas Sim, áreas. sim. No caso de Campinas, para o telespectador ter uma ideia, o passivo ambiental de aterros sanitários em Campinas chega a 1,5 milhão de metros quadrados de área. O que é isso? O que significa isso? Né? Significa 3 lagoas do Taquaral, 3 áreas igual ao tamanho da lagoa do Taquaral, que durante os próximos 50, 70 anos não poderão ter nenhum uso. Por quê? Porque nele foi disponibilizado o lixo domiciliar. Sim. E ao tempo que ele precisa para estabilizar, decompor, né, e deixar de gerar problemas para a sociedade. E né? mesmo hoje os processos de queima, que são tecnologias novas também vindo ao Brasil, já estão há alguns anos, e tem muita gente discutindo isso na política nacional, ela na verdade tira alguns empregos, porque ela tira empregos de catadores, de cooperativas, ela queima tudo, apesar de ser um sistema hermético, mas é um sistema de queima. Né? Então, um sistema que pode ser um pouco contaminante, como o plasma também. São boas tecnologias, mas existem coisas mais avançadas hoje no mundo. Mas esse assunto que nós estamos falando, obviamente, não se enquadra, não é, Carlos, na questão do eletroeletrônico. Né? Nós fizemos só uma derivação do assunto para entender que para o aterro de lixo domiciliar acaba indo muito equipamento eletroeletrônico, que não deveria ir, mas acaba chegando lá. Né? Mas eu perguntaria à Flávia, o Brasil está se preparando, o setor industrial, prestação de serviço, ele está se preparando para esse novo momento da indústria brasileira de ter que buscar no mercado o inservível que ela produziu? A indústria brasileira, com a nova lei, está tentando entender o que fazer e exatamente o que a nova lei exige de cada produtor de eletroeletrônica. Porque a lei não é muito clara. Ela não é muito clara. A lei fala de logística reversa, mas fala também que a primeira atitude da indústria deve ser reaproveitar e reutilizar antes de partir para uma reciclagem que gere materiais para logística reversa. Então, nos países desenvolvidos, onde você já tem um mercado trabalhando em cima dessa indústria, onde você já tem um mercado trabalhando para a aplicação dessas leis, efetivamente a reciclagem ela é o último step e o reaproveitamento, a reutilização, os 2 primeiros passos necessários para que você atinja o gerenciamento completo da cadeia. No Brasil, nós não temos a conscientização, ou seja, nós não procuramos os fabricantes para devolver os equipamentos, então eles não conseguem rastrear onde esses equipamentos estão, ou esses equipamentos são dirigidos para o lixo doméstico pelos consumidores, para os aterros, ou então ficam nos ecopontos com as prefeituras realmente... Mas essa situação, Flávia, ela seria adequada, essa que você coloca, quando se conhece o produtor do produto. Não é? Exatamente. Agora, nós tivemos uma informação que parte significativa dos computadores, por exemplo, não tem um fabricante. São computadores montados que estão no chamados mercado negro. Computadores montados. Né? Ou seja, ele não tem um responsável, vamos dizer, pelo processo de fabricação. Como fica, então, a destinação desses equipamentos? Esses são exatamente os resíduos eletrônicos não rastreáveis. Não existe hoje uma direção específica sobre esse assunto. O que existe é um debate no CONAMA entre os fabricantes, entre os atores deste mercado, que diz que
possivelmente cada fabricante poderia ser responsável por uma parte desses computadores montados proporcional à sua fatia de mercado com os produtos tradicionais, aos produtos tradicionais. Então, existe essa discussão, que é uma discussão complicada do ponto de vista dos fabricantes assumirem essa responsabilidade, porque aqui realmente no Brasil existe essa prática. O que vai acontecer é que ao longo do tempo, com a política sendo implementada, esses computadores também irão sumir. Porque os próprios fabricantes não irão querer que esses computadores fiquem no mercado e o próprio consumidor se conscientizará a fazer uma decisão de consumo consciente. Então eu vou comprar um computador ou que ele é reaproveitável, ou eu vou comprar um computador que ele é mais fácil de reciclar, ou de um fabricante para quem eu possa retornar. Mas isso é um estágio mais avançado. Hoje não existe uma definição específica do que fazer com esses computadores. Nesse momento é que as prefeituras entram com a importância dos ecopontos, porque elas podem atuar como armazenadores desse tipo de material até que realmente tenha-se uma diretriz do que fazer com esse material e de quem é o responsável por esse material. Você tem razão quando coloca isso, porque há algum tempo, numa viagem a Roma, na Itália, eu pude observar numa loja de perfumes uma discussão entre a vendedora da loja e um cliente. A cliente comprou um perfume que era um vidrinho, mais ou menos o tamanho dessa caneta, e queria levar o vidrinho, sem a embalagem, que era uma caixa do tamanho desta folha, né? 50 vezes maior que a caneta, né? O cliente queria deixar a caixa na loja e levar só o vidro de perfume. E a vendedora não concordava com isso. Ela queria que ele levasse a embalagem. Aí que eu pude entender a discussão. A discussão é porque quem levar a embalagem tem que pagar a destinação, não é? Então isso vai afetar o bolso do indivíduo. Quando afeta o bolso do indivíduo, ele se organiza, não é? Porque ele vai ter que pagar a destinação. Então, no momento em que indústria e consumidores tiverem efetivamente que pagar pela destinação, eles vão se organizar para comprar, consumir produtos confiáveis. Exatamente. Não é? É nessa linha? É nessa linha, exatamente. O consumidor, ele aprende que o computador que ele está comprando, naquele preço que ele paga, existe já um custo embutido para essa reciclagem. Então ele tem que fazer a cobrança desse item que está embutido no preço que ele pagou. Então é natural que ele se organize, mas isso realmente é um passo muito avançado. Antes disso, os consumidores devem aprender a retornar, sempre que possível, os seus produtos para quem pode dar a destinação correta. Caso realmente não exista opção, existe o suporte dos órgãos públicos. Então, a ideia é não deixar parado dentro de casa, não jogar, por favor, no lixo comum. Não jogar no córrego. Não jogar no córrego, não jogar no lixo de casa. Montanha abaixo. Não. Tem que realmente... espera um pouco, mas até você encontrar uma solução, mas não jogue no lixo comum. É um problema muito sério para o meio ambiente, para a saúde da gente, para o custo realmente do poder público, que acaba despendendo uma parcela do orçamento para administrar itens que estão em aterros que não seriam necessários estar lá. E o lixo eletrônico, ele tem uma particularidade, voltando um pouco à questão de aterros. O ideal é realmente que o tratamento do lixo eletrônico ele seja finalizado de uma forma que nada vá para aterro. Que a gente consiga... Aterro industrial. Aterro industrial. Que a gente consiga trabalhar as tecnologias necessárias para realmente, em algum momento, retornar todo o material utilizado naquele produto para a indústria como matéria-prima, uma vez que já tenha sido eliminadas as etapas de reaproveitamento e reutilização.